Olá, seja bem-vindo no canal Vou Te Contar. Você irá se surpreender com o que vou te contar agora. Às vezes, mudar o mundo significa quebrar as regras. Houve momentos-chave na história definidos por atos desafiadores, e os resultados muitas vezes trazem mudanças diferentes de todas as earlys. Deste like. Pessoas que instigam esse tipo de mudança global são frequentemente perseguidas e vilipendiadas, mas isso muitas vezes as incentiva a lutar mais. Quer fosse para trazer mudanças para um ou para todos, essas 10 pessoas quebraram as regras para tornar o mundo um lugar melhor, e elas são apresentadas em nenhuma ordem special. Embora a história da observação científica tenha muitas figuras proeminentes, poucos se comparam a Galileu. O astrônomo, engenheiro e físico italiano seguiu os passos de Copérnico para encontrar melhores maneiras de compreender o universo, e isso acabou resultando na violação de várias regras. Como um defensor do heliocentrismo copernicano, que era a teoria de que a Terra girava diariamente ao girar em torno do Sol, ele entrou em conflito com a Igreja Católica ao declarar que as teorias de Copérnico provavam que a Bíblia continha erros. A Igreja foi amplamente responsável pelo avanço do estudo acadêmico na época, e suas alegações de erros bíblicos eram em oposição à visão católica. Deve-se notar, entretanto, que a Igreja não rejeitou Copérnico ou heliocentrismo na época, mas eles acreditavam que Galileu estava apresentando suas teorias sem provas suficientes. Galileu foi julgado pela Inquisição Romana em 1633 e considera veementemente suspeito de heresia, e foi forçado a retratar seus pontos de vista. Ele passou o resto de sua vida em prisão domiciliar. Ainda assim, seu trabalho influenciou outros, levando a um maior desenvolvimento da astronomia observacional, da física moderna e do método científico. Desde sua morte, Galileu se tornou conhecido como o pai da ciência moderna. Olhando para a antiguidade romana, não há maior quebrador de regras do que Gaio Júlio César. Quando o governo de César chegou ao fim, ele foi convocado de volta a Roma pelo Senado. Ele também normalizado de ordem de dispersar seu exército e não trazer suas opções para o outro lado do rio Rubicon. Quando ele veio para o Rubicão em 10 de janeiro de 49 AC, ele parou por um momento e tomou uma decisão. Ele cruzou o Rubicão com toda a sua força, quebrando uma regra romana muito forte que proibia qualquer exército romano de cruzar aquela linha para o país. Quando ele cruzou, ele disse: "Alea acta est", a sorte foi lançada, e ele não estava brincando. Sua ação precipitou a Guerra Civil Romana, que colocou um general romano incrivelmente popular contra o Senado, que não era tão amado pelo povo quanto César. Quebrar essa regra resultou em uma guerra, que finalmente viu César ser declarado ditador vitalício. Quando ele foi morto, pelo Senado, seu herdeiro adotivo tomou seu lugar e derrubou a República Romana. Gaius Octavius, Augusto César, então construiu o Império Romano, que durou, de uma forma ou de outra, por mais de 1400 anos. A vida de Rosa Parks. Rosa Parks era ativa no movimento dos direitos civis na década de 1950, mas ela não quebrou as regras de verdade até 1º de dezembro de 1955. Naquele dia, a senhora Parks não mais de deixar seu assento no ônibus para abrir o espaço para um homem branco por James F. Blake. Ele persistiu que ela se mudasse para a parte da seção colorida do ônibus. Parks recusou e foi preso por desobediência civil. Parks não foi a primeira pessoa a se encontrar em uma situação semelhante. Mesmo assim, ela se destacou para uma Associação Nacional dos Negros, NAAC. A organização apoiou o desafio de Parks à sua prisão, o que levou ao boicote aos ônibus de Montgomery. O boicote de 381 dias ao sistema de ônibus de Montgomery aumentará a pressão sobre a cidade e o evento que irá galvanizar as pessoas para uma nova ação. Em 1956, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu em Browder versus Galé, finalmente pondo fim à segregação legal no sistema de transporte público do Alabama. O movimento dos direitos civis nos Estados Unidos surgiu a partir do exemplo de Parks e da decisão das COTUS. Ela afetou a incitar o povo a novas ações, executando em um maior progresso que finalmente viu o fim da segregação legal nos Estados Unidos em 1968. A África do Sul utiliza um sistema legal de segregação corrida institucionalizada chamada apartheid, começando em 1948. O de idade do apartheid generalizado pela maioria da população negra, a idade do mais um desafio de superação. Muitas pessoas tentaram resistir, mas na maioria das vezes se viram presas por seus esforços. Nelson Mandela falou contra o apartheid desde o seu início e o desafiou vocalmente. Entre 1948 e 1956, Mandela foi detido e encarcerado por acusações que variam de sedução a traição. Ele ingressou no Partido Comunista da África do Sul e se comprometeu com formas não virtuosas do processo. Então, em 1962, ele liderou uma campanha de sabotagem contra o povo, impossível em sua prisão por conspirar para derrubar o Estado.
Mandela continuou a quebrar as regras ao desafiar a doutrina legalmente premiada do apartheid, mesmo depois de ter sido condenado à prisão perpétua. Finalmente, ele foi libertado em 1990, e seus esforços contínuos ajudaram a acabar com o apartheid e estabelecer uma nova nação na África do Sul. Em 1994, ele ganhou o cargo de primeiro presidente da África do Sul. Mohandas Gandhi estudou para se tornar advogado em Londres antes de retornar à sua Índia natal para exercer a profissão. Isso foi difícil, então ele se mudou para a África do Sul, onde permaneceu por 21 anos, construindo sua clínica e família. Aos 45 anos, ele retornou à Índia, onde organizou camponeses, fazendeiros e trabalhadores para protestar contra a discriminação. Gandhi se tornou o líder do Congresso Nacional Indiano em 1921, lançando campanhas para diminuir a pobreza e expandir os direitos civis. No ano seguinte, ele foi preso por desobediência civil e sedição quando um protesto que ele organizou se tornou violento. 22 pessoas morreram, afetando profundamente Gandhi e sua maneira de pensar. Depois de cumprir 5 ou 6 anos de prisão, ele voltou ao seu papel de defender o protesto pacífico. Sua adesão à não-violência ajudou a inspirar um movimento anticolonial maciço. Em 1930, ele liderou a Marcha do Sal de Dundee, marchando 400 quilômetros para se manifestar contra o imposto injusto. Décadas de protestos não violentos finalmente viram o fim do domínio britânico na Índia. Ao longo de sua vida, Gandhi quebrou várias regras que o levaram à prisão. Ainda assim, ele continuou apesar das dificuldades e ajudou a libertar uma nação do domínio colonial sem derramar uma gota de sangue. Poucos líderes religiosos tiveram um impacto tão divisor na história quanto Martinho Lutero. O monge agostiniano tornou-se sacerdote em 1507, embora nunca tenha aceitado todos os ensinamentos e práticas da Igreja Católica Romana. Ele desaprovava particularmente as indulgências, que ofereciam um meio para um adepto reduzir a punição temporal por seus pecados, em parte, em indulgências parciais, e totalmente, em indulgências plenárias, mais especificamente, uma doação para a igreja junto com orações resultando na concessão de uma indulgência era desagradável para Lutero, então ele fez algo a respeito. Em 1517, Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. As teses pretendiam iniciar uma discussão acadêmica sobre a prática das indulgências, mas foram muito além disso. Lutero foi chamado a renunciar a seus escritos pelo Papa Leão X em 1520, mas ele recusou. Ele fez isso novamente quando o Sacro Imperador Romano Carlos V o exigiu na Dieta de Worms em 1521, resultando em sua excomunhão. Ele foi declarado um fora da lei pelo imperador. A partir daí, Lutero se tornou uma figura seminal na Reforma, que acabou resultando em um cisma. Isso levou ao desenvolvimento do luteranismo e de todas as outras religiões protestantes que se seguiram. Se o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos tivesse um rosto, ele pertenceria ao Dr. Luther King Jr. Um ministro batista de Atlanta, Geórgia, se destacou entre seus pares como um líder nacional que participou e liderou marchas por uma série de questões de direitos civis predominantes nos Estados Unidos durante as décadas de 1950 e 1960. King foi o líder do boicote aos ônibus de Montgomery em 1955, que ajudou a acabar com a segregação legal no sistema de trânsito do Alabama. Em seguida, ele se tornou o primeiro presidente da Conferência de Liderança Cristã do Sul, o que levou a mais movimentos na Geórgia antes de ser elevado à visibilidade nacional por meio de sua marcha de 1963 em Washington. No ano seguinte, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz por combater a desigualdade racial por meio da resistência não violenta. King passou sua vida adulta lutando pelos direitos das pessoas oprimidas por causa da cor de sua pele. Seu trabalho ajudou a mudar o mundo, pondo fim à segregação legalizada. Ao longo de sua vida, King foi preso 29 vezes por quebrar várias regras. Suas prisões vieram de protestos não violentos, vigílias de oração e as chamadas leis de desobediência civil, que o fizeram passar sua boa parte do tempo atrás das grades. Quase tudo que Leonardo fez foi à frente de seu tempo. Seus trabalhos incluem desenhos de submarinos, tanques e aviões muito antes de qualquer um ser criado. Suas ilustrações e pinturas são alguns dos maiores tesouros do mundo. Um aspecto de seu trabalho que quebrou as regras e ajudou a mudar o mundo foi seu trabalho na medicina. Poucas pessoas pensam em Leonardo em termos de seu impacto na medicina, mas ele foi fundamental para ajudar a humanidade a compreender o corpo humano. Leonardo era fascinado por anatomia e procurou aprender o máximo que pudesse sobre ela. Ele coletou várias partes de corpos e dissecou pelo menos 30 cadáveres enquanto se dedicava ao seu estudo. O uso de cadáveres para esse tipo de pesquisa não era permitido na época, resultando em uma denúncia de conduta imprópria, e possivelmente feitiçaria no retorno a Roma, o que encerrou seus estudos anatômicos. Seu trabalho permaneceu inédito e não foi descoberto por séculos.
Os estudos anatômicos de Leonardo confirmaram que o coração era o centro do sistema sanguíneo, em vez do fígado. Seu trabalho ajudou a influenciar ainda mais as práticas médicas dos séculos XIX e XX. Suas ilustrações anatômicas eram tão precisas que ajudaram a orientar a dissecação de um cadáver 500 anos depois de concluí-las. Jesus Cristo nasceu em Belém por volta de 4 AC, filho da Virgem Maria e de São José, que o criou na cidade galileia de Nazaré. Embora muitos dos detalhes de sua infância permaneçam um mistério, acredita-se que ele cresceu seguindo os passos de seu pai, trabalhando como carpinteiro e comerciante. Apesar disso, ele veio se declarar o Messias, primeiro no norte da Judéia, na Galileia. Ele foi amplamente aceito lá, e então o levou para Jerusalém, onde foi referido por alguns como Rabino. Em última análise, não foi o fato de Cristo ter pregado seu ministério que quebrou as regras, era a natureza do que ele falava e o fato de que se declarou Deus, antes de Abraão ser feito. Os ensinamentos de Jesus centraram-se na rejeição das leis talmúdicas dos fariseus e no cumprimento da fé judaica original conforme esclarecida por ele e pelos apóstolos que ele ensinou, os primeiros bispos e papas. Ainda assim, muitos viram suas palavras como subversivas e contra os ensinamentos doutrinários do Talmud e os regulamentos sociais extremos do judaísmo farisaico, dominante na época. Ele entrou em conflito com os sacerdotes e rabinos em Jerusalém e foi vilipendiado. Por fim, ele foi traído, capturado, torturado e crucificado pelos romanos a mando da liderança judaica. Seus ensinamentos tiveram um impacto significativo no judaísmo, resultando no cisma que deu origem à Igreja Católica, mudando o curso da história humana pelos próximos 2 milênios. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não esqueça seu like e se inscreva no canal acionando o sininho para que você seja notificado de outros vídeos. Até logo!